queridas irmãs, meus queridos irmãos, sejam todos sempre bem acolhidos neste espaço de reflexão e que possamos neste momento parar, refletir, respirar fundo e nos conectarmos com esse amor divino, com a possibilidade e a grande oportunidade de estarmos onde estamos. Que possamos agora, com o nosso coração sossegado, com a nossa concentração, refletirmos um pouquinho as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo o Consolador. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. O Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. O Espiritismo, então, vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama homens e mulheres à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras, sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil para todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque são consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem e a mulher compreendem que mereceram sofrer e acham o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas faz com que o homem ou a mulher saberem de onde vem, para onde vai e por que estão na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Que assim seja. Bem, seguimos aqui. Hoje pretendemos trazer algumas boas notícias para nós espíritas. Obviamente, não se trata de notícias do dia ou atualidades da reportagem diária,
mas são informações que nós devemos levar em consideração e que Emmanuel, neste pequeno livreto chamado O Espírito da Verdade, de autores diversos, e da caneta do maravilhoso Chico Xavier, em parceria com Valdo Vieira, no texto de número 38, intitulado A Paixão de Jesus. Mas por que eu falo de boas notícias? Eu falo de boa notícia porque a percepção de sermos seres espirituais vivendo uma experiência material, ela precisa entrar em nós e nos modificar profundamente. O ambiente das casas espíritas muitas vezes é sobrecarregado por excesso de vigilância, excesso de crítica, excesso de intolerância por parte dos irmãos, uns para com os outros, e muita diligência em torno do que fazer, isto é certo, aquilo não é certo, as críticas contundentes. E por vezes isso sobrecarrega o ambiente. Na verdade, a gente pode tratar a casa espírita aqui como um exemplo de lar, como o lar que desejamos naquilo que é o nosso próprio lar, a convivência em família, a convivência com seres amados, o dia a dia. Se trata, sobretudo, de viver o Evangelho, de viver intensamente o ensinamento de Jesus de uma forma alegre, descontraída. O que propõe aqui, e nós vamos lendo e interpretando passo a passo, o Emmanuel nos permite isso por causa da sua linguagem extremamente rica e muito elucidativa, passando pelo erudito e pelo simbólico que ele traz. Ele nos permite isso. Mas vejamos, sem mais delongas, trata-se da interpretação, né, e de uma conversa a respeito do capítulo 19, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Emmanuel começa dizendo: o Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Então, para sermos espíritas, não precisamos nos despir daquilo que é os compromissos com o mundo, o trabalho, o estudo, a progressão, a aquisição de bens, né? Muitos acabam interpretando que a santidade é uma espécie de expurgo de tudo que é material de nossas vidas, quando na verdade o que devemos buscar é a harmonia entre a progressão moral que nos é devida e que nos cabe e que deve ser exigida a cada momento, a cada instante das nossas vidas, e é aquilo que é o trato com o mundo da forma com que o mundo nos foi apresentado. Nós temos capacidade limitada de mudar as coisas no mundo, mas uma capacidade ilimitada de mudarmos nossos próprios pontos de vista. Então, ao dizer isso, e nós vamos ver pela sequência do texto como um todo, ele abre já de antemão um aviso, né? Não usem a desculpa de serem espíritas para serem tristes, autopunitivos, cheios de culpa, achando muita responsabilidade em si e atribuindo muita responsabilidade para os outros, principalmente seus irmãos de fé. Se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Olha que simplório, né? mas extremamente contundente. Nós nascemos num mundo extremamente controverso, com valores morais questionáveis atuando em todas as áreas. Nós vivemos praticamente uma crise moral, né, em todas as esferas da política, da administração pública. Em tudo isso nós vemos a corrupção, nós vemos a todo momento o crime, né, perpetrando as falhas no sistema judiciário. Nós podemos, ao ver a atualidade no momento, né, todas essas coisas espelhadas.
significa que nós devemos ter repúdio por aquilo que é errado, mas não devemos nos afastar do mundo. Nada justifica que nos afastemos do mundo. Usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas, nossas irmãs. Veja, está colocado aqui, né, o paradigma cristão do amar ao próximo como a nós mesmos, de buscar esta unificação, de buscar o convívio fraterno que nos exige constantemente a título de caridade, a abnegação, a perseverança, o devotamento, sobretudo. Então, dentro desse ambiente onde nos encontramos, nós nascemos nesse mundo conturbado. Muitas vezes a nossa própria família ainda não entende os valores que assumimos quando abraçamos definitivamente os valores cristãos e quando nos empenhamos no perdão, na bondade, na benevolência. As pessoas confundem benevolência com tolice. As pessoas confundem o perdão com tolice, com excessos, né? Do ponto de vista de deixar que aconteçam coisas e assim por diante. Então diz aqui ainda, para seguir a própria consciência, podemos dispensar a virtude intocável que forja a santidade ilusória. Olha como são colocadas as palavras, né? Emmanuel é extremamente hábil nisso. Podemos dispensar a virtude intocável. A virtude precisa ser espontânea, ela não pode ser forçada. Eu não posso fazer que sou humilde, eu preciso exercitar a humildade. São coisas absolutamente diferentes. Então ele está sugerindo que quando nós fazemos esse esforço em prol de uma aparente virtude, nós fracassamos, né, em relação à santidade, principalmente porque a santidade que ele está chamando aqui é a santidade ilusória, aquela que as pessoas acham possível, né, quando ela é inimaginável num mundo como esse que nós vivemos para pessoas absolutamente materializadas. Nós queremos muitas vezes nos comparar com santos, tá? Ou ter por reflexão, por espelho, por modelo, pessoas que jamais nós seremos capazes de atingir, por não possuirmos os mesmos dons, por não termos as mesmas vivências, por ainda não termos experiência interior, maturidade psicoemocional para tal atingimento. Não sejamos sombras vivas, nem transformemos nossos lares em túmulos enfeitados por filigramas de adoração. O excesso de zelo com relação ao ritual, com relação a comportamentos exagerados de retenção das coisas boas, né? As proibições excessivas de que muitas vezes nos cercamos para parecer algo que efetivamente não alcançamos interiormente, internamente, e que precisa aflorar naturalmente. Nossa fé não é campo fechado à espontaneidade. Então, o fato de termos fé e de sermos seguidores de Jesus nos impõe um fardo leve, um jugo suave, nas palavras do próprio Jesus. Ele está nos chamando a trazer o reino de Deus sobre a terra com a prática amorosa, ou seja, com a execução daquilo que é caridade verdadeira, não necessariamente exigindo de nós o corte, a execução de sacrifícios exagerados que não nos façam progredir psicologicamente, que não nos façam pessoas mais maduras e tranquilas no trato das coisas. Amar é estender a mão, é sorrir, é sermos amáveis. Francisco de Assis tem num título, numa das suas orações, uma passagem maravilhosa
que diz que eu seja tão alegre e suave que por quanto eu ande onde eu esteja, eu te revele a todos. O sentimento de que Deus é essa alegria, de que Deus é a própria espontaneidade. Deus não é um indivíduo sério que se recusa ao riso, que se recusa aos prazeres da vida. A viver é tornar as coisas que devemos fazer prazerosas para nós. Nisso se insere grande sabedoria, nos possibilitando, onde quer que estejamos, que estejamos de uma forma leve, que estejamos descontraídos, que estejamos possuidores dessa leveza que caracteriza a pessoa que está tranquila, que está sem culpa, que está sem mágoas, essas coisas que entorpecem e que nos desviam da percepção da verdade. Encarnados e desencarnados precisamos ser prudentes, mas isso não significa que devamos reprimir expansões sadias e não nos abracemos uns aos outros. A abstinência do mal não impõe restrições ao bem. Eu lembro bem da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta mesma linha que propõe: não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, que nos seja possível fazer. Então, este é o esforço que estamos sendo chamados. Não reprimir expansões naturais de afeto, de carinho, de simpatia. O fato de sermos buscadores dessa verdade evangélica, o fato de sermos seguidores da mensagem cristã, de buscarmos a mansitude, a pureza de coração, a misericórdia na prática, de sermos pacificadores onde estivermos, exige justamente uma condição de tranquilidade, exige uma condição desarmada, e não o dedo apontado à disposição à crítica. Mas vejamos mais: assim como a virtude jactanciosa, aquela de aspecto, aquela de aparência, é defeito quanto qualquer outro, a austeridade afetada, a ilusão é ilusão semelhante às demais. Ele está aqui justamente nos chamar a atenção de que o fato de estarmos ocupando uma tribuna temporariamente para difundir o Evangelho não nos exige sejamos sempre carrancudos e severos demais conosco mesmo e com os outros. Ao contrário, não façamos da vida particular uma torre de marfim para encastelar os princípios superiores ou estrado de exibição para entronizar o ponto de vista. De novo, a chamada para o cuidado com a arrogância intelectual. Aqueles que se aproximam do Evangelho e por nome do Evangelho acusam, elevam-se, colocam-se sempre a fazer citações evangélicas contundentes em momentos às vezes impróprios, para constranger, para inibir, para tornar seu ambiente triste. Então, o que é o chamado? É o chamado para não entronizar o próprio ponto de vista. O que é esta vontade ferrenha de ter razão e de impor, logo nos primeiros argumentos, o Evangelho que nem sequer lhe cabe no próprio coração? A convicção espírita não é insensível ou impertinente. Então, para que nós possamos transmitir essa convicção, a convicção de que somos seres imortais, de que somos almas imortais, a convicção de que a reencarnação é natural, que é um hálito da justiça divina, a convicção de que existe um Deus de infinito amor e bondade, que é Pai de todos nós, nos quais nos espelhamos para o exercício desse mesmo amor. Não cabe diante disso insensibilidade, não cabe diante disso imposição de ideias. Façam assim porque eu mandei, façam assim porque assim é o certo. Não, cabe-nos ao contrário
ponderar, sentir, perceber primeiro as dificuldades do outro, quais os seus limites, e ao invés de crítica contundente, oferecer indulgência, oferecer o reconhecimento dos dons que são possíveis, fazer pontes ao invés de cavar grandes valos de separação entre as pessoas. A ideia que Emmanuel transmite sobre o título, vejam bem, a paixão de Jesus, circunscreve-se em nos chamar a atenção para que é possível fazer o exercício da doutrina de Jesus, o exercício dessa verdade evangélica, seguir o caminho do Mestre, sem precisar ser arrogante intelectualmente. A inflexibilidade no dever não exige frieza de coração. Fujamos ao proselitismo fanatizante, mas nem por isso cultivemos nos outros a aversão por nossa fé. Porque sim, gente, quanto mais alguém insiste em nos convencer de que tem razão, muitas vezes mais se forma um antagonismo, uma antipatia pelo que a pessoa fala. Muitas vezes nós ouvimos aquela coisa assim, lá vem ele de novo com esse discurso, ou algo semelhante. O que significa? Significa isso, esse desgaste da insistência, da insensibilidade de que, por vezes, é melhor contornar os assuntos, usar simbolismos, usar outros subterfúgios, além do embate de ideias direto e da insistência em convencer o outro. É disso que se trata o proselitismo, né? Fujamos ao proselitismo. O próprio Kardec conclama a todo espírita que a doutrina não pode ser proselitista. Nós não somos convidados a sair batendo de porta em porta, convencendo as pessoas, sejam espíritas, se você não se tornar espírita, você vai para o inferno. Não, muitas vezes não. O que nós queremos é manter nossas casas abertas, a reflexão, a fé dinamizada pela razão, nosso próprio convencimento, porque a casa espírita é um ambiente de redução da incredulidade, onde nós estamos insistentemente falando da verdade e refletindo sobre a verdade para que cada um construa a si mesmo de uma forma pacífica. E que se maravilhem por si só pelo fato de que sim, eles falam com bom senso e é a verdade que está ali. Essa verdade precisa ser uma descoberta interior de cada um de nós, na medida que nos convencemos de que somos seres espirituais, que nossa vida não se limita ao ser material no qual transitamos e que há muito mais a construir e a aperfeiçoar. O papel de vítima é sempre o melhor e o mais confortável, nem por isso, a título de representá-lo, podemos forçar a nossa existência, transformando em verdugos à força as criaturas que nos rodeiam. A ideia do mártir, né? De nos martirizarmos, de vermos no sofrimento, né? a necessidade de sofrimento para fazer desenvolvimento espiritual. Isso não é verdadeiro. Embora o Cristo tenha carregado o patíbulo na condição de homem condenado injustamente, não significa que cada um de nós deve assumir o caráter de sofredor necessariamente para este mesmo fim. É uma cópia imperfeita, né? Aqui a lição do Cristo nos remete muito mais a sabermos passar, a sabermos superar nossas próprias dificuldades, reduzindo a reclamação, reduzindo o julgamento ao próximo, reduzindo essa necessidade que temos de culpar alguém pelas dificuldades que nós passamos na vida. Não sejamos policiais do Evangelho, mas candidatemo-nos a servidores cristãos. Nós não
não precisamos e não devemos impor o Evangelho a ninguém. Mas ao estudar profundamente o Evangelho, nós vamos encontrar muitas oportunidades de fazer melhor as nossas próprias decisões, nos esclarecendo e buscando sabedoria para distinguir, para poder ver melhor a verdade que nos facilita a vida, que nos consola muitas vezes. Nem a caridade vaidosa que agrave a aspereza do próximo, nem a escura, nem a secura de coração que estiole a alegria de viver. Então, mais uma vez, Emmanuel nos pede que sejamos caridosos sim, mas que a mão esquerda não saiba o que a direita dá, né? Então, ele está dizendo, a caridade não pode ser vaidosa, não pode aparecer, né? Que agrave a aspereza ao próximo, que demonstre a falta que ele está sentindo, né? Aquela doação que humilha, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo insiste nisso, em capítulo próprio. Aqui, mais uma vez, nós somos chamados a não limitar no nosso coração, né? Não nos tornarmos secos de coração, sisudos demais. Ao contrário, estimulemos a alegria de viver, nos demonstremos, e aqui está a grande notícia, né? Ser espírita não é ser triste, não é ser arrogante e taciturno. Ser espírita é ser cristão, e ao sermos cristãos, estamos convidados por Jesus a trazer o reino de Deus sobre a terra. E isso é exemplificar amor, exemplificar leveza, exemplificar pureza de coração. Estarmos sempre de bom humor é bom sinal, é sinal de que nós aliviamos as próprias culpas, de que nós estamos descarregados de rancores, de que ao olhar para um irmão não estamos jogando sobre ele nossas próprias críticas, nossa própria inconformidade com o mundo. E saber aceitar tranquilamente as verdades daquilo que está para nós facilita enxergarmos aquilo que é mais difícil, as limitações que estão nas nossas próprias reações. Porque estas decisões íntimas de se revoltar com as coisas, de se irritar com esta ou aquela atitude, de não gostar disso ou daquilo, são típicos do indivíduo egóico que nós trazemos conosco e que nos limita à percepção da verdade. Aqui Emmanuel vai seguir estendendo mais exemplos deste tipo de comportamento que leva o indivíduo a trazer para junto da ideia evangélica o seu próprio ego, insistentemente. Mas ele vai, abstenha-nos da falsa ideia religiosa suscetível de repelir os desvios de existências anteriores nas quais vivemos em misticismo acabrunhante. Cuidado, essa coisa de rogar a Deus, de responsabilizar os nossos mentores, ou o obsessor, ou qualquer outra entidade, por coisas que nós trazemos em nós, por tendências que nós temos em nós, é negar a lei da sintonia, é negar a lei do livre-arbítrio. E ao reconhecermos o livre-arbítrio e ao reconhecermos a sintonia, assumimos a responsabilidade pela construção de nossas próprias vidas, não para o amanhã, mas agora. Observando os nossos pensamentos e sentimentos, nós podemos tomar deliberações mais leves. Tomemos deliberações em torno do pequeno perdão. Comecemos perdoando pequenas coisas, para que no exercício do perdão nós possamos perdoar grandes coisas. Nós possamos reconhecer que ao vivermos muitas vidas, cometemos muitos equívocos, trazemos conosco muitas tendências más ainda, que precisam ser corrigidas antes em nós e muito depois no outro. Repassando aqui o próprio ensino de Jesus, quando ele diz, retira. Aliás, ele começa esta passagem com uma interjeição, hipócritas. Retira primeiro a trave do teu olho,
para depois ver o que há de se fazer com o cisco no olho do teu irmão. Lembremos disso constantemente, porque se há uma grande responsabilidade e uma ação efetiva a ser feita em nossas vidas, diz respeito a nós mesmos e não ao outro. Sobretudo, à frente de qualquer companheiro, encolerizado ou não lhe agraves a dissintonia. Nós não podemos ir para o embate. Toda vez que surgir oportunidade de discussão, o dedo em riste, a voz elevada, o excesso de zelo por sua própria verdade só revela uma coisa: o nosso próprio egoísmo em ação. Ninguém cura um louco zurzindo-lhe o crânio. Se alguém te lança em rosto o golpe da intemperança de espírito ou se arroja a pedrada do insulto, desculpa irrestritamente, e se volta-se a ferir-te, é indispensável te reconheças na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te o amparo do entendimento e o socorro da compaixão. Mais uma vez, nós somos chamados a atenção para aquelas nossas decisões mais sutis, as decisões mais inconscientes, que é as decisões de reação, as decisões que surgem em nós como impulso, ao sermos ofendidos, ao nos dirigirem uma palavra de crítica, logo o sangue ferve e a gente quer responder de uma forma equitativa. E esse não é o comportamento adequado. E por que não é? Porque não olhamos com atenção para nós mesmos. Se nós estivermos cientes de nossas próprias reações, se nós estivermos buscando conscientemente a atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, nós poderemos refletir: não é hora. Não é hora de juntar mais lenha a esta fogueira. Não é o momento, talvez, de estender esta discussão. É momento, ao contrário, de contornar pelo silêncio, pela abnegação, pela indulgência, que são aspectos inseparáveis da caridade cristã. O que Emmanuel nos chama e noticia é que sim, nós podemos ser espíritas sem sermos mal-humorados e tristes. Nós podemos ser cristãos sendo alegres e cumprindo e seguindo a vida e vivendo intensamente, nos aproximando do exemplo do Cristo nessas decisões mais íntimas e mais constantes de nossa vida. O que faz o nosso destino, como a própria espiritualidade diz, nós somos como nos fazemos. E isso quer dizer que o que faz a nossa vida não é necessariamente as grandes decisões, o curso, a profissão que abraçamos, comprar ou não a casa própria, seguir este ou aquela ideologia. Não são essas decisões que fazem realmente o cerne do que somos, mas sim as nossas reações nos momentos mais íntimos, as nossas reações mais constantes em nossa vida. Estejamos atentos ao nosso pensar, ao nosso sentir, e nós vamos aprendendo com as nossas próprias reações a nos colocar nesse papel de cristãos, de fazer a caridade, podendo estender a mão, podendo sorrir mais, podendo viver uma vida intensamente, sem precisar punir-se por nada, e muito menos punir os outros, e muito menos exigir os outros coisas que nós mesmos muitas vezes não alcançamos. O sentimento de amor começa nas coisas mais simples, no nosso modo de falar, no nosso comportamento, nas nossas atitudes no cotidiano. Sigamos em frente, como discípulos de um mestre que nos conclama a trazer o reino de Deus sobre a terra. E esse reino não é senão
a simples prática do amor, da cordialidade, da alegria. Sejamos alegres e sigamos em frente. Uma boa noite a todos. Como disse Emanuel, vamos ser mais alegres e parar de culpar os outros por tudo que os erros que nós mesmos praticamos. Marcelino, muito obrigado por mais essa palestra. Vamos também agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, por mais essa semana que estamos terminando, solicitando que tenhamos uma próxima semana de paz, de luz, de compreensão e fé. E vamos à oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que lindeza este momento da palestra, da nossa conexão com o ser divino que nos apoia, que nos conduz, que nos ilumina a cada dia, a cada passo. Que possamos agora fechar nossos olhos, respirar fundo e nos conectarmos ao amor. Sim, meus queridos, minhas queridas, é o amor que nos conduz, é o amor que cura, é o amor que nos eleva a cada dia, a cada momento. Que possamos agora, em um ato de gratidão, olharmos ao nosso entorno e percebermos a grande oportunidade de estarmos aqui. Nosso Pai. Quando acordamos por a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas. Nas nuvens, que fazem a chuva para o contentamento da natureza. Nas águas dos rios e das fontes, que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos. No pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca, na bondade das árvores que se estende os galhos dadivosos em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança do nosso lar, na assistência de nossos pais, nossos irmãos e irmãs, das amizades que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida, e na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos da humanidade de ciências pretendem definir Deus para nós, mas quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso, dispensadas aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na Terra, em todos os instantes da nossa vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração. Nosso Pai. Meus queridos, fiquem bem sempre.